quero falar nessa manhã, de resgatando valores perdidos na relação familiar. Eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, da palavra de Deus, para a nossa meditação aqui. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Texto muito conhecido por todos nós, que diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrei-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém, irmãos? A dracma era um valor monetário da Grécia, e isso significa que, ao perder a dracma, dentro de casa, a mulher perdera ali um valor. As maiores perdas da nossa vida são aquelas que acontecem dentro da casa, no seio da família. E com razão alguém disse: o verdadeiro sucesso tem que começar de dentro para fora. Amém, queridos? Dizia um grande escritor que nenhum sucesso que nós venhamos ter lá fora compensa o desastre que venhamos ter dentro da nossa casa. Amém, irmãos? Então, é tolice nossa achar que vamos conseguir ter êxito na nossa vida se o nosso lar estiver bagunçado, né? Então, a organização, os valores são muito importantes na nossa família. Não devemos deixar que eles se percam, não devemos deixar eles de lado, abandonar, porque, queridos, todo o empenho nosso, todo o sucesso, tudo que queremos alcançar, se torna vão quando deixamos a nossa família em segundo plano. Por quê? É praticamente inútil eu achar que eu vou ser uma pessoa de sucesso se eu não estou deixando legados, né? Então, nós temos a mais absoluta certeza no nosso coração que tudo que tem acontecido de perverso, de mal no mundo, é por causa da negligência do lar. A negligência no lar, ela produz maus frutos. A negligência no lar, ela produz maus maridos. A negligência do lar, ela produz más esposas. A negligência do lar, ela produz maus profissionais. Enfim, produz maus cidadãos. Então, se esses valores não forem praticados, nós vamos estar criando pessoas que vão estar apenas andando no mundo em busca de coisas que nem elas mesmas sabem o que é. É muito triste você, hoje em dia, pergunta para um jovem de 18 anos, o que você quer? Você quer da sua vida? O que você quer fazer? Ele diz: não sei, até agora eu não estou sabendo o que eu quero. E nós lembramos, querido, eu lembro que quando eu era criança, meus 10 anos de idade, eu já tinha tudo na minha mente do que eu precisava fazer e do que eu queria. Não que fosse necessariamente aquilo que eu fosse fazer, mas eu tinha um sonho no meu coração. Por quê? Porque eu fui criado em um lar que o meu pai, tudo que ele fazia ou pensava, ele passava para nós.
né? Obviamente, por ser criado em um lar, em um sítio, em um interior, eu tinha um sonho de ter uma fazenda, de ter um gado. Não que hoje eu tenha isso, mas isso era despertado, era passado pelo meu pai, né? O sonho de ter uma grande lavoura, de ter terras. A gente tinha um objetivo, a gente via o nosso pai fazer algo e a gente também sentia vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque ele passava para nós naquilo ali sinceridade. Ele passava para nós aquilo ali amor, né? Passava ali para nós valores que nós aprendemos e nos apegávamos naquilo. Se bem que depois que a gente cresce, a gente tem os mesmos valores no coração, enfim, os objetivos às vezes se tornam outros, né? Mas os valores, eles permanecem para sempre. Amém, irmãos? Então vamos falar aqui, no primeiro ponto, de alguns valores perdidos em muitos lares. Amém, irmãos? Primeiro tópico do primeiro ponto é o diálogo, que promove a conexão dos corações na família. Amém, queridos? O diálogo. E quando nós falamos de diálogo, irmãos, muita gente tem um pensamento, às vezes, muito pesado em relação ao diálogo. Porque tem muita gente que acha que, por exemplo, esposa, marido ou filho, são pessoas que 24 horas por dia a gente tem que dar ali tem que estar passando para ele um sermão. Quer dizer, você tem que ser assim, eu gosto disso, quero que você faça isso. Mas diálogo, ele precisa ser uma coisa natural. Porque é no diálogo em que a gente conquista, né? Então, se você esposa, você marido, você pai, você mãe, às vezes acha que o diálogo é apenas dar conselhos. Não, mas é no diálogo que começam-se as grandes amizades. Então, nós devemos, queridos, ver por esse lado. Eu preciso que na minha casa tenha diálogo, para que através desse diálogo haja grandes amizades. Um pai amigo, ele é diferente de apenas um pai. Tem pessoas que são pai, mas não são amigos. Tem pessoas que tem mulheres, mães que são mães, mas não são amigas. E nós precisamos entender que uma coisa é completamente diferente da outra. Pai, quando o filho olha para o pai, ele vê ali alguém que vai ser provedor, alguém que vai suprir as necessidades da casa, alguém que ele vai ter a liberdade de pedir alguma coisa quando ele precisar. Mas o amigo, ele é diferente. O amigo, ele supre as necessidades de dentro. Quando nós lemos esse texto e falamos de algo que foi perdido, um valor que foi perdido, e isso muitas vezes é perdido dentro de casa e a pessoa não se esforça para recuperar o diálogo. Quando perde-se o diálogo, queridos, você perde a direção. Quando você tenta manter um lar sem diálogo, sem conversa amiga, sem tentar entender, sem se esforçar, né, para que isso aconteça, você vai perder a direção do lar. Segundo ponto, a amizade na perspectiva do tratamento e respeito. Amém, queridos? A amizade, como nós estamos aqui falando, e o respeito, são duas coisas que fica praticamente impossível caminhar com uma sem ter a outra. Se há diálogo
E se não há amizade, os diálogos eles se tornam pesados. E se há diálogo, mas não há respeito, a pessoa que está ouvindo o que você está dizendo sempre vai ter a sua conversa como uma invasão. Muitos filhos, muitas mulheres, muitos maridos não chegam a uma conclusão nunca por as conversas, eles sempre têm como invasão. Sabe o que é o que é o invasor? O invasor é aquela pessoa que não aparece nunca. Mas quando tem ali algum problema, alguma coisa que chama a atenção, ele chega. Aí ele vai tentando, invade a conversa e parece que aquela pessoa é um invasor, né? Então, queridos, se há respeito, quando você não deixa perder o respeito dentro da sua casa, vai haver ali uma junção de importâncias que também nunca vão ser esquecidas. Porque quando se perde o respeito, há traição. Quando se perde o respeito, não há mais confiança. Então eu considero, hoje em muitos lares, algo que tem sido esquecido e que as pessoas têm perdido, assim como essa mulher perdeu essa dracma. E o pior de tudo não é as pessoas terem perdido o respeito dentro dos seus lares, mas é ver pessoas que não estão nem aí, não estão dando a mínima para procurar resgatar isso dentro de casa. Procurar resgatar, né? Para que os rumos, queridos, eles prossigam de uma maneira correta. Às vezes nós vemos assim, hoje em dia, muita confusão, né, em lares. E as pessoas acham que podem resolver isso aí de uma forma muito simples. Por exemplo, tem pais que acham que vão tornar seus filhos obedientes, dando-lhe um presente, né? Eu já vi algumas vezes algumas pessoas dizer: meu filho está rebelde assim porque ele me pediu uma moto e eu não dei. Então eu vou dar essa moto para que ele pare de ser menos rebelde, ou coisas desse tipo. Quando se isso não preenche, meus irmãos, o respeito, né? Isso não preenche o princípio base da família, que é o amor. Amém? Segundo ponto, a evidência da perda de valores. O lar passa a ser um lugar patológico, né? Passa a ser um lugar doente. O lar passa a ser um lugar tóxico. O lar passa a ser um lugar de deformação. O lar passa a ser o pior lugar para se estar, quando há evidência de perdas de valores. Ou seja, meus irmãos, tudo aquilo que o lar deveria ser, quando nós perdemos estes valores, ele começa a funcionar de uma forma contrária. Aquilo que era para ser alegria, passa a ser tristeza. Aquilo que era para ser bênção, passa a ser maldição. Aquilo que era para trazer paz, traz desassossego, perturbação. O lar passa a ser doente. O lar passa a ser tóxico.
Quantas famílias, queridos, a gente viu dilacerada. Eu fui testemunha de uma família que eu conheci no Rio de Janeiro. Foi uma coisa terrível. Eu nunca vi uma coisa daquela em toda a minha vida, meus irmãos. Essa família até então, ela ia para a igreja, né? A esposa, o marido e os filhos ainda eram pequenos. Eu conheci eles uns rapazes assim, criança de 10, 8 anos de idade, seus filhos. E aqueles meninos, com o passar dos dias, eles cresceram e começaram a se envolver com o tráfico de drogas, com drogas. E eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Eu fiquei um bom período pensativo e chocado verdadeiramente, triste com a situação daquela família. O menino que tinha 10 anos cresceu, quando estava por volta de seus 12 para 13 anos, começou a se envolver com drogas, com tráfico de drogas, e sucessivamente convenceu o seu outro irmão, que também foi crescendo, né? Só sei que eu morei no Rio de Janeiro num período de 10 anos. Acho que em 5 anos, mais ou menos, queridos, aquela família foi completamente dilacerada pelas drogas. O menino se envolveu com droga, que levou o outro irmão, e os pais, ao invés de insistirem em trazer as crianças de volta, viram lucro naquilo que aquelas crianças, aqueles jovens estavam fazendo. E por um momento, irmão, essas coisas, elas parecem sim trazer lucros. E de repente vimos aquela família fazerem uma casa bonita, de primeira mão compraram carros novos, e eu fiquei perplexo com aquela situação, porque aquele pai deixou completamente o seu lar se destruir. Só que aquilo que uma hora parece bom, outra hora a conta ela chega. E a conta chegou. E daqui a pouco morreu um, daqui a pouco o outro foi preso. E o pai teve que assumir aquilo que o outro deixou, entrou também no tráfico de droga, acabou que morreu, e a sua esposa. Ou seja, aquela casa que eles moravam foi invadida por pessoas de rua, e ficou uma família completamente destruída, arrasada. E quando nós olhamos para esse espelho de famílias como essa, nós vemos que não é preciso envolver com tráfico de drogas ou essas coisas para ter a família destruída, não. Porque aquela família, apesar de estar muitas das vezes indo para a igreja no domingo, eles não estavam vivendo os princípios, os verdadeiros princípios, meus irmãos, do lar, da família, de Deus. Nós vemos nesse texto que a mulher, ela perdeu algo de valor dentro da sua própria casa, mas ela não quis deixar que aquele prejuízo saísse de onde? De dentro de casa para fora. Ela disse: não, eu vou insistir, vou procurar, vou achar, vou restituir, para que esse mal, para que esse prejuízo, ele não cresça. Não deixe as percas evoluírem dentro da sua casa. Ou seja, corte o mal, seja insistente, não desista das suas orações, não desista de falar, não desista de manifestar ali a glória de Deus, ainda que as coisas não estejam fácil, porque não está fácil para ninguém, ainda que você pareça que está caminhando ao contrário de tudo que a sociedade diz, e às vezes você se canse, mas insista, porque amanhã os frutos virão. Salmo 128, a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Nós homens, nós pais, nós maridos, nós não temos só o dever, mas temos a obrigação de mostrar a glória de Deus dentro da nossa casa. Sabe, irmãos, o que nós vemos por aí é que quando o diabo entra dentro de um lar, ele sapateia, ele bagunça, ele destrói, ele faz tudo o que ninguém deu permissão para ele fazer. Nós que conhecemos a palavra de Deus e seus valores, jamais devemos ser omissos. Devemos mostrar a glória, o poder que há no nosso Deus, a grandeza que há nele e testemunhar o seu amor. Aleluias. O Salmo 128 também diz: e a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, ou seja, ao redor da tua casa. Minhas irmãs, nós sabemos que o mundo hoje, a sociedade hoje, ela se comporta de uma forma diferente. Sabemos que as mulheres, muitas das vezes, elas têm que trabalhar, e isso é certo. Nunca vou discordar disso. Mas as preocupações e as aflições de fora nunca deve apagar os deveres de mãe e de esposa dentro dos lares. Nunca deixe que as suas preocupações lá de fora substitua o amor que você tem que ter dentro da sua casa. Porque a mulher, queridos, a mãe, ela tem uma vocação de ser do lar. Ninguém conhece, ninguém sabe conduzir um lar tão perfeitamente como a mãe, como esposa. Isso é uma vocação. Isso é algo que as mulheres trazem com ela e jamais deve ser perdida dentro dos lares. Eu percebo que algumas vezes quando Lidiane diz: Renata, eu estou cansada, tem como você dar uma organizada na casa para mim? Eu digo: tem, claro, certeza. Vou lá, tento fazer alguma coisa de alguma maneira, mas, queridos, nunca é da mesma forma da mulher, nunca vai ser. Quando Lidiane diz: Renato, tem como você ficar aí com Pedro, com Rebeca, com os meninos, que eu preciso ir em tal lugar? E eu fico, querida, mas quando ela chega, a casa não está da mesma forma que se fosse ela. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que a mulher é como a videira frutífera no lar. E videira, como vocês sabem, é dela que se produz o vinho. E o vinho na Bíblia fala de alegria. A mulher é a alegria do lar. Você, mãe, é a alegria da sua casa. Se você perder a alegria, se você deixar perder esse valor que é a alegria dentro da sua casa, o lar vai ficar murcho. Todo mundo vai ficar de cara feia. Eu duvido se a mãe, se a esposa ficar de cara feia dentro do lar para ver se todo mundo não fica. Fica logo todo mundo preocupado. Rebeca chega e diz: pai, o que é que mãe tem, hein? Minhas irmãs, não estou dizendo para você que é fácil, porque eu bem sei que não é. Quem dera que fosse. Talvez eu estou falando aqui com mães que estão passando por uma situação terrível com seus filhos, com esposas que estão passando situações terríveis com seu marido. Mas eu quero dizer para você uma coisa: vale a pena tentar. Vale a pena, insista, não deixe que esses valores se percam. Talvez de você, mãe, talvez de você esteja dependendo uma nação bem-sucedida um dia. Você não sabe o que o seu filho vai ser, o que sua filha vai ser. Você não sabe.
Havia em Israel, querido, antes da vinda de Jesus, uma expectativa muito grande nas mulheres, né? Que havia uma promessa que o Messias ia nascer, mas ninguém sabia de qual mulher ele viria. Então as mulheres em Israel viviam essa expectativa de dizer: será que eu vou ser mãe do Messias? Jesus já veio, é claro, mas eu quero dizer para você nessa noite: será que aquele filho seu que hoje está dando trabalho não vai ser um grande líder nessa nação amanhã? Essa deve ser a sua expectativa, a nossa expectativa. Será que não vai ser o meu filho que Deus vai usar grandiosamente nessa nação? Será que não vai ser a minha filha que Deus vai usar poderosamente para mostrar que viver a honestidade é muito bem melhor do que viver a corrupção? Será que não vai ser da sua casa, queridos, que vai surgir um grande homem de Deus, que vai ganhar milhares e milhares para o reino de Deus? Como recuperar, terceiro ponto, como recuperar esses valores? Como recuperar, queridos, esses valores? Primeiro tópico do terceiro ponto é você decidir ser um vencedor na sua família. Sabe como é que você decide ser um vencedor? Um erro que eu às vezes cometo e muitas pessoas cometem é que a pessoa acha que primeiro tem que ser um vencedor para falar de vitória. Mas a vitória, querido, o que você quer vencer, ele vai começar num lugar muito especial, que é dentro de você, que é dentro de nós. Você não vai encontrar um vencedor em nenhum outro lugar, a não ser dentro de você mesmo. Então, quando nós nos sentimos vencedor, nós passamos a ser um vencedor. E quando nós nos sentimos um vencedor, nós falamos como vencedor. Nós vivemos como vencedor. Por isso que nós falamos, a nossa apóstola diz uma frase muito importante, que as nossas palavras, elas são sementes. A sua palavra, elas são sementes. Talvez a sua situação hoje seja diversa, o seu marido ainda goste de tomar umas no final de semana e chega em casa embriagado. Talvez os seus filhos não sejam tão obedientes assim, mas um vencedor, ele não se comporta pelo que ele está vendo ou ouvindo, ele se comporta pelo que ele crê. O seu filho pode ser um rebelde, mas fale para ele, diga: olha, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para viver no altar do Senhor. O seu marido pode não viver hoje essas verdades bíblicas, mas seja o profeta da sua casa. A vitória começa dentro de você. Quando você começar a falar: olha, marido, olha, esposa, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser um instrumento de Deus, as coisas vão começar a fluir dentro do teu lar. A mulher da parábola não transferiu para ninguém a responsabilidade de encontrar a dracma perdida. Um vencedor, ele não põe culpa em ninguém. Um vencedor, ele sabe do seu papel. Ele sabe o que ele quer conquistar. E ele não fica dizendo: a culpa é sua, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não. Há uma parábola que quem é da área da educação aqui já deve ter feito em sua sala de aula ou na escola. Isso é muito, muito feito na área pedagógica, né? Há uma parábola que diz que uma empresa, ela estava passando por uma crise. E as pessoas que eram responsáveis ali, o supervisor, o gerente,
o chefe de turma, começaram a reclamar um com o outro, dizendo: a culpa é sua, você é um preguiçoso, só chega atrasado, a culpa é sua que não manda nos seus funcionários, enfim. Começaram a colocar a culpa no outro, e lá vai, de repente a empresa a cada dia se afundando mais e mais. Aí quando foi um dia de manhãzinha, bem cedo, quando eles chegaram na empresa, disseram: essa noite acabou de morrer a pessoa que estava causando prejuízo à nossa empresa. Vocês voltem para casa e venham às 4 horas, porque o velório dessa pessoa será na quadra da empresa. E foi todo mundo para casa e todo mundo ficou curioso. E um ligava para o outro e dizia: fulano, quem será? Quem será esse maldito que estava causando prejuízo à empresa? Ainda bem que ele morreu. E o outro dizia: não, coitado, como é que você fala assim? Ele morreu, afinal de contas ele morreu. Mas ficou uma curiosidade muito grande quando foi 3 horas da tarde, estava aquela multidão, todos os funcionários reunidos, e começaram a abrir os portões para verem o caixão ali no meio da quadra de esportes. E as pessoas começaram a entrar para ver e olhar no caixão quem era aquela pessoa. E quando as pessoas chegavam e olhavam no visor do caixão, paravam ali alguns instantes, pensavam e saíam cabisbaixo. E moral da história, querido, ali naquele caixão havia um espelho e refletia a imagem. Quem é professora, igual a irmã Mauricélia e a irmã, já devem ter visto isso, essa história na sala de aula, que refletia a imagem delas. E elas ficavam cabisbaixas e pensativas, porque a partir daquele momento elas pensavam assim: é bem verdade, em alguma coisa eu tenho errado. E nós, seres humanos, temos esse problema, meus irmãos, de sempre ficar querendo transferir as nossas responsabilidades para outra pessoa. E não importa se alguém está fazendo ou não a parte dela, mas o vencedor, ele faz a sua parte dentro do lar e sabe que vai ter o resultado. Amém, queridos? Valorize os pequenos detalhes em busca de uma única dracma. Você observa aqui que a mulher tinha quantas dracmas? Quem sabe? Tinham 10, né? Ela perdeu quantas? Perdeu só uma. Talvez, se nós olharmos para esse texto, a gente diga assim: mas ela não tinha 9 ainda? Por que ela foi atrás de um? Ela podia muito bem deixar para lá, ainda tinha 9. E esse é mais um pensamento, querido, errado da nossa parte. Porque às vezes você vê que o seu filho está com um comportamentozinho diferente e às vezes você nem se importa, né? Às vezes você está vivendo aquele dia estressante, aquele dia em que você percebe que não está bem, e você vai deixando uma desavença que aconteceu naquele momento para lá. Às vezes você chega à noite, você vai dormir com sua esposa, com seu marido brigados. Aí você diz: não, mas outro dia eu conserto. Não faça isso. Os pequenos detalhes, eles resolvidos, eles podem trazer grandes benefícios, mas uma vez deixado para lá, eles também podem trazer grandes problemas. Amém? Seja humilde para fazer mudanças na casa, na busca daquilo que foi perdido. Se precisa mudar, mude, seja humilde. Às vezes a pessoa sabe que ela tem algo que fere, que machuca. Às vezes você tem um comportamento que você sabe que ninguém da sua casa gosta, mas você diz: não, eu vou permanecer assim,
porque eu nasci assim e vou morrer assim. Isso é falta de humildade. E a falta de humildade dentro de um lar, queridos, ela gera desavença, gera desunião, gera desconforto. Amém? Nós, queridos, precisamos imediatamente reconhecer os nossos erros e partirmos em busca de uma mudança. Amém? De uma mudança. Perceber que essa frase de amor solta, ela não funciona. Tem gente que dentro de casa, tem mulher, esposa que dentro de casa, para uma bruxa só falta a vassoura, porque o resto tudo ela tem. Tem marido que dentro de casa, irmão, para um gladiador só falta a espada, porque o resto tudo ele tem. Né? E quando chega lá fora, essa mesma pessoa que é um carrasco dentro de casa, ela diz, mas eu amo a minha família. O amor nunca anda sozinho. O amor nunca é vazio. Não. Existe uma parábola também muito importante. Eu tenho hora? Essa hora tá certa? 11h13 aqui. Tá? Tá certo. Há uma parábola que eu também achei muito interessante, que chegou na casa de uma família, 3 homens. Um se chamava Fortuna, outro se chamava Sucesso e o outro se chamava Amor. Aí bateram na porta daquela família e foi atender, foi a esposa. E ela disse assim, pois não, o que vocês desejam? Ele disse, é que nós 3 aqui estamos com fome e a gente queria comer. Aí ela disse, quem é você? Ele disse, eu sou o Sucesso. Aí ela disse, não, deixa eu conversar aqui com meu marido. Aí foi lá conversar com o marido, aí disse, marido, é o seguinte, tem 3 homens aí e eles estão com fome, estão pedindo comida. Ele, como são o nome deles? Aí ela disse, é Sucesso, Fortuna e Amor. Aí ele disse, mulher, mande entrar o Sucesso, porque o sucesso vai ser bom para nós. Imagine só ficar reconhecido em todo mundo. Aí a mulher disse, não, sucesso não, sucesso é passageiro. Manda entrar a fortuna, porque a fortuna vai resolver a nossa vida. Aí as crianças gritaram lá de dentro, mamãe, o sucesso não, a fortuna não, manda entrar o amor, que é mais bonito. Aí ela disse, não, vou mandar entrar a fortuna, que vai resolver todos os nossos problemas. Aí quando ela estava na porta, aí disse assim, entre a fortuna. As crianças chegaram na sala e gritaram mais forte, mamãe, a fortuna não, o amor. Aí ela disse, tá, então meu marido disse que só pode entrar um. Então, as crianças escolheram o amor, então só vai entrar o amor. Aí quando o amor foi entrando, ele se agarrou na fortuna e se agarrou no sucesso e foi entrando os 3 juntos. Aí ela disse, não, meu esposo disse que só ia entrar um e as crianças escolheram o amor. Aí o sucesso disse, minha senhora, é porque é o seguinte, o amor, ele nunca anda sozinho. O amor, ele anda acompanhado de sucesso, fortuna e de amor, porque o amor, ele é completo. Meus irmãos, quando plantamos o amor dentro da nossa casa, não é algo vazio, não é algo distorcido. O amor, ele é completo. Se você resolver viver o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor sublime, se você resolver amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, se você resolver, esposa, ser submissa ao seu marido, assim como a Bíblia manda, se vocês, filhos, decidirem ser obedientes aos seus pais, assim como a Bíblia ensina,
irá ser um lar de grande harmonia, um lar vitorioso, um lar de grande sucesso, porque o amor que é Jesus Cristo, ele nunca vem apenas com mixarias, com migalhas. Não, o amor ele é completo. E nós, irmãos, precisamos aprender e viver esses princípios. Amém? Seja determinado e persistente neste propósito, e busque com intensidade até você achar. Não desista, prossiga, persista, porque o resultado daqueles que insistem em viver a palavra de Deus dentro do seu lar é a vitória. Amém? Que Deus nessa manhã ele nos abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, e que a sua casa seja grande testemunha das bênçãos de Deus no nosso país, na nossa cidade e no nosso lar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos terminar com aquele louvor que você cantou no início. Vamos terminar com ele, amém? Aquele que o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração nessa manhã. Acho que fala comigo, né? Amém, Senhor. Levanta tuas mãos para ele nessa manhã. Vamos adorá-lo nesse momento final. Melhor amigo eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. Oh, aleluia! E se acaso eu tropeçar, você me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. Receba fortaleza nessa manhã. Oh, Jesus, somos carregados e fortalecidos por Ti, Senhor. Aleluia. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor. Eu não vejo um outro amor seu. Como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado. Mas tomou o meu lugar. E orgulho de você. Jesus, eu vou gritar. Pra todos vir. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Oh, amor sem medida. O errado, mas tomou o meu lugar. E orgulho de você. Jesus, eu vou gritar. Que amo você. Jesus, amo você. Aleluia! Quantos amam Jesus nessa manhã? Que pode dar o melhor aplauso nessa manhã. Que pode dar um glória a Deus. Aleluia! Amém? Queridos, vão na bênção e na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê shalom. Vos dê a paz que excede todo entendimento, que só Ele tem e pode te dar. Amém? Vão na bênção e tenham uma semana vitoriosa na presença do Senhor.